Muito bem, queridos irmãos, chegamos a um novo ano. Com o novo ano também chegamos a um novo trimestre. E este trimestre é especial. Eu guardo com algum gozo no meu coração todos os trimestres onde nós temos a oportunidade de estudar um livro. E este livro de Isaías é um livro especial. É um livro profético. O livro de Isaías, aliás, como numa das minhas Bíblias tem uma pequena informação sobre em que é que consiste o livro de Isaías, nós vemos que o livro de Isaías, o tema central do livro de Isaías é nada mais, nada menos do que Deus, aquilo que Ele quer fazer pelo seu povo e a situação em que o povo está. E é um livro também que aborda já aquela promessa messiânica do Messias que viria para salvar o povo da situação em que estava. E vamos iniciar já o estudo da lição que todos nós, com certeza, estudamos durante esta semana. E vamos iniciar de uma maneira extraordinária, que é através logo do versuário. O versuário que está em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. E diz o seguinte: Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É extraordinária esta promessa. Esta é, com certeza e indiscutivelmente, uma das promessas mais extraordinárias que Deus nos dá na sua Bíblia, na sua mensagem. Ainda que os nossos pecados, para nós como homens, sejam indesculpáveis na nossa mente, nós como humanos, Deus pode perdoar. E mais importante do que Deus pode perdoar, ou Deus poder perdoar todos estes pecados, por mais indesculpáveis que nós pensamos que eles sejam, é Deus quer perdoar. Isto não acontece connosco, como humanos. Nós sabemos que o devemos fazer. Até para nós como crentes, nós sabemos que o devemos fazer. Que devemos perdoar todos aqueles pecados que à partida são muito graves. E nós sabemos que o devemos fazer. Mas sabermos que o devemos fazer e querermos fazer, há uma distância grande entre esses dois pontos. E Deus não só tem poder para isso, mas como Ele quer fazer isso. Ele quer perdoar-nos. E Ele exorta-nos a nos arrependermos para Ele nos conseguir, então, dar esse perdão. Como puderam ver, com certeza, na lição de sábado, a lição de sábado dá-nos dois exemplos de pertença. O primeiro eram as ovelhas que pertenciam ao seu pastor e que, independentemente de onde andassem, por onde andassem, em que campo pastassem, as ovelhas sabem sempre para onde têm que se dirigir no final do dia. Sabem sempre a quem é que pertence. E o outro exemplo era de um menino e a sua mãe. Mesmo numa sala cheia de mães a falarem, o menino vai sempre conseguir perceber qual é a mãe através da sua voz. Esse sentimento de pertença é muito forte. Contrariamente a estes dois exemplos, nós vemos que o povo perdeu essa ligação a quem pertencia, a Deus. O povo perdeu essa ligação de quem o tinha criado, de quem pertencia. O povo deixou de ser pertença de Deus por sua própria livre e espontânea vontade. Vamos ler os versículos 2 e 3 do primeiro capítulo de Isaías. E diz-nos o seguinte, acompanhem-nos, por favor. Versículos 2 e 3 do capítulo número 1 do livro de Isaías. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu vou ler-vos outra versão, mais moderna, que fica mais fácil até de nós conseguirmos ter a noção da gravidade daquilo que Deus nos diz. Ouçam, ó céus, escuta, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Neste primeiro capítulo, ou em parte deste primeiro capítulo de Isaías, Deus mostra-nos que nós somos um povo rebelde. Deus mostra que aquele povo daquela altura, os judeus daquela altura, era um povo rebelde. E era um povo indiferente. Aliás, há duas chamadas muito importantes. Diz que não só o povo era rebelde, mas como era diferente de um animal. O que é que nos difere de os animais? O que nos difere de os animais
será a capacidade de raciocínio para uns, será a inteligência para outros. Mas Deus diz-nos aqui, no versículo 3, que até o boi, que não é tão inteligente como nós humanos, reconhece o seu dono. E o jumento, que também não é tão inteligente como nós humanos, conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel, o povo escolhido por Deus, o povo a quem Deus deu a mensagem, não conhece o seu dono. Ser rebelde é ser, em primeiro lugar, ingrato. Neste caso, o povo era rebelde porque se tinha tornado ingrato com quem tudo lhe tinha dado, de quem todos os problemas os tinha livrado. E quando diz que é diferente de um animal que sabe quem é o seu dono e que lhe obedece, é dizer que este povo era indiferente a Deus e não tinha qualquer tipo de ligação, ou tinha quebrado qualquer tipo de ligação a quem pertencia. Imaginemos como Deus se sentiria nesta altura. Deus criou tudo, Deus deu tudo e formou tudo para que tudo corresse de uma determinada maneira boa, principalmente para aquele povo. E agora aquele povo torna-se rebelde. Torna-se ingrato, torna-se indiferente e quebra a aliança que Deus tinha feito. O livro de Isaías, no entanto, começa antes com uma introdução, logo no versículo 1, para que nós consigamos logo compreender, assim, de caras, e entender quem escreveu, de onde veio a mensagem que essa pessoa escreveu, qual o tema desse livro e em que contexto esse livro foi escrito. E nós podemos ver que, claramente, no versículo 1, se quiserem podem acompanhar-me, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Vemos claramente que o autor é Isaías. Aliás, o livro não só diz que é Isaías, como também identifica o seu pai, para que fique claro que era Isaías. Diz-nos que a fonte dessa mensagem vem através de uma visão, e a visão aqui é a revelação de Deus. Diz-nos qual é que é o tema, e o tema aqui é nação judaica, Judá e Jerusalém, e o contexto está compreendido entre os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E no versículo 2 há aqui uma particularidade. No versículo 2, como nós já lemos e lemos mais uma vez, Deus invoca os céus e a terra para enfatizar aquilo que ele vai dizer. E Deus diz o seguinte, vamos ler novamente. Ouvi, aos céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Deus aqui invoca... É engraçado e estranho ao mesmo tempo, porque Deus invoca a sua criação, a terra e os céus, para que eles possam servir como testemunha de acusação às acusações que Deus vai dar a outra parte da sua criação, que é o seu povo. Os céus e a terra servem como testemunhas da acusação que Deus vai fazer ao seu povo. E as acusações que Deus faz nos textos seguintes são a de rebeldia, desprezo e indiferença, iniquidade e blasfémia e maldade. E vamos ver nos versículos cada uma destas acusações. Logo no versículo 2 vemos a parte da rebeldia que lemos ainda há pouco. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim, ou se rebelaram contra mim. A acusação que Deus diz de desprezo e indiferença podemos ver no versículo seguinte, o versículo 3, que diz o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E o povo desprezava aquilo que Deus lhes dizia. E era indiferente àquilo que Deus lhes dizia. Fazia aquilo que queria. A outra acusação que Deus diz é a acusação de iniquidade e de blasfémia. E nós podemos verificar isso, acompanhem por favor, no versículo 4 deste primeiro capítulo. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, de semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. É extraordinário. Nós vemos que, e vamos verificar mais à frente, ainda durante este estudo, nos próximos versículos, que acabaram-se as falinhas mansas aqui para Deus. As acusações que Deus faz a este povo são realmente duras. E para um Deus tão longânimo e tardio em ira e grandioso em benignidade, como a própria palavra de Deus nos diz, chegar a este ponto é porque o povo se afastou
de uma maneira gritante e voluntária aquilo que Deus tinha inicialmente preparado para este povo. Estas acusações são muito fortes. E Deus vai continuando, a partir do versículo 4, 5 e 6, vai continuando a relatar a situação em que estão este povo e em que estão as suas cidades, para rematar com o que está no versículo 9, ou seja, uma comparação que Deus faz para que nós possamos ter a verdadeira noção de até quanto o povo se tinha afastado de Deus. Vamos verificar no versículo 9 deste primeiro capítulo de Isaías. Diz o seguinte: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. É realmente extraordinário aquilo que Deus nos diz. Aliás, na lição de sábado nós podemos ver também algo que o autor nos diz, que diz: os judeus esqueceram-se que pertenciam ao Senhor, o seu Pai Celestial, acabando por perder a sua verdadeira identidade como povo da aliança. Afastaram-se de maneira tão gritante que Deus chega a dizer, no versículo 9, que se não tivesse deixado um remanescente, aquele povo seria como Sodoma e como Gomorra. Estas 4 acusações que Deus faz ao povo são rebeldia, desprezo, iniquidade, maldade. Eu acho que para nós hoje deviam servir quase como checkpoints ou como aqui uns pontos de alerta para nós, para que nós consigamos ver se nós nos identificamos com algumas destas 4 acusações. Sabem que a pergunta que eu me fiz quando estudava a lição, e a pergunta que eu acho que cada um de nós devia fazer nas nossas casas, nas nossas igrejas e individualmente até na nossa vida, era que se neste momento, para mim, Tiago, ou para cada um de nós nas nossas igrejas, se passa pela mente de Deus pensar que, por exemplo, no nosso caso a Igreja de Espinho, se passa pela mente de Deus que se não poupar alguns da Igreja de Espinho, se nós nos tornaríamos como Sodoma e Gomorra. E este pensamento foi algo que me deixou inquieto durante toda esta semana. Se próprio Deus não tiver que separar um remanescente da minha igreja, da minha família, se nós nos tornaríamos, ou se nós seríamos iguais a Sodoma e Gomorra. E eu acho que não é preciso nós analisarmos aqui o que aconteceu a Sodoma e Gomorra ou que tipo de cidades é que eram, porque nós sabemos claramente o que era Sodoma, o que era Gomorra e o resultado que tiveram essas 2 cidades. E aqui sim nós vemos claramente como estava aquele povo. Como estava aquele povo. Estava realmente completamente afastado da aliança inicial que Deus tinha feito com eles. Mas se nós continuarmos nos versículos seguintes deste primeiro capítulo de Isaías, e a qual eu peço que acompanhem na leitura, os versículos 10 a versículos 17, nós temos mais algumas pistas sobre como estavam e o que deveriam fazer. Acompanhem, por favor, a leitura dos versículos 10 a 17, ainda do primeiro capítulo de Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Reparem a linguagem que Deus usa nestes textos. Estou farto. Quando eu digo a alguém que estou farto de ouvir falar, é porque eu já não aguento mais ouvir aquela pessoa falar. E Deus diz-nos: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais. Já não consigo aguentar-vos. Continuando no versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante de mim, quem requereu isto de vossas mãos que viessem pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrecem minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Conseguem imaginar o que é para Deus sendo um ser perfeito, que à partida não, sendo perfeito, não tem mácula,
não sente dor, não se cansa, mas esse ser dizer que estou cansado de as sofrer? Consegue imaginar isso? Continuando no versículo 15. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das viúvas. Estes versículos são fortes, são duros de ouvir. Eu costumo dizer que há versículos na Bíblia que nos fazem sentir como se tivéssemos 3 metros de altura, que nada nos pode atingir, que seremos vencedores sobre tudo. Mas há versículos que são difíceis de ler e são difíceis de interiorizar. E estes, porventura, serão os mais importantes para nós. Estes versículos denotam uma franqueza extraordinária da parte de Deus. Uma constatação também da situação em que o povo estava naquele momento. É claro que os problemas não estavam nos sábados, na celebração dos sábados, ou nas luas novas, ou nas reuniões. Não estava nesses problemas. Nessas festas, nessas solenidades, nessas celebrações ou nesses rituais. O problema, sim, estava na forma oca, na forma vazia, como aquele povo fazia essas solenidades. Este povo observava estas festas e estas datas e estas celebrações de uma forma oca, de uma forma descomprometida e ofensiva até para com Deus, a forma como as faziam. Era quase como se tivessem, uma vez que já se enganaram eles próprios, continuavam a fazer para ver se conseguiam enganar a Deus para que Deus os continuasse a proteger e a abençoar, porque para todos os efeitos eles continuavam a cumprir aquelas ritualidades todas. Mas estes versículos eles não nos dizem só a maneira como o povo fazia mal as coisas, ou a maneira como o povo estava mal perante aquilo que era a aliança que tinha sido estabelecida no início. Estes versículos também dizem aquilo que eles precisavam de fazer para se retratar. Nestes versículos nós vemos a situação em que o povo se encontrava e Deus diz-nos, ou Deus diz-nos agora, e dizia para aquele povo, a necessidade que o povo tinha para combater a situação em que estava. E vamos analisar algumas delas. O povo estava numa situação em que vivia e fazia rituais vazios, como nós podemos ver e vamos ver novamente nos versículos 11 e 12. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Esta é a situação destes rituais vazios e ocos que o povo fazia. Ora, Deus diz qual é que é a necessidade para combater esta situação. E a necessidade era uma necessidade de purificação e conversão. E podemos ver isso no versículo 16, que diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Ou seja, levem isto a sério. Isto não é uma brincadeira. Não é para mim, diz Deus, é para vocês. Levem isto a sério. Lavai-vos, purificai-vos. Deus diz ainda que o povo vivia outra situação. Uma situação de hipocrisia religiosa, que é também resultado destes rituais vazios. E essa hipocrisia religiosa nós podemos verificar nos versículos 13 e nos versículos 14 aliás. Acompanhem, por favor. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades as aborrecem minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus não consegue lidar com esta hipocrisia. E não consegue lidar com esta hipocrisia porque Deus sempre foi muito claro connosco. Nunca houve dúvida. Houve sempre certezas. Deus nunca nos disse que se fizerem, ou como nos dizem outras teorias e a própria sociedade nos diz hoje em dia, se fizerem as coisas desta forma, talvez pode ser que o resultado seja este. Se fizerem desta, o resultado pode ser aquele ou o outro ainda. Deus não. Deus diz-nos, se fizerem desta forma, o resultado é claro e taxativamente este. Se fizerem daquela, o resultado será claro e taxativamente aquele. Deus diz ainda que o povo vivia uma situação de violência evidente.
E vamos ler isto no versículo 15. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esta é a situação em que o povo vivia. E Deus diz que a necessidade que tem que fazer, a necessidade contrária, nós podemos verificar na segunda parte do versículo 17, que diz justiça e compaixão. Na segunda parte do versículo 17, que diz: trazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É extraordinário. Deus chegou a um ponto em que quase que não nos consegue aguentar mais. Quase que não consegue aguentar mais aquele povo. Mas mesmo assim diz: estes são os pontos que vocês têm que fazer para que possam voltar à aliança. Sabem que o facto de nós irmos todos os sábados às igrejas, o facto de nós irmos todas as quartas-feiras às reuniões de oração, de vestirmos os nossos fatos, de darmos o dízimo, essas manifestações físicas de santidade e de cristandade só enganam a quem as vê. E às vezes até podemos fazer para nos enganarmos a nós próprios. Mas Deus não vê dessa forma. E Deus vê que dessa forma, nós quebramos a aliança. Será que nós estamos nesta situação? Será que nós estamos numa situação em que estamos mais preocupados com os nossos rituais físicos, com a ideia que nós transmitimos aos outros, do que aquilo que nós temos que transmitir a nós próprios e a Deus? Nos versículos que nós lemos, nós vemos que o povo de Judá era acusado de quebrar a aliança que tinha com Deus e que também, ao mesmo tempo, acaba por receber um apelo à reforma. E nós vemos isto nos versículos 16 e 17 que acabamos de ler. Mas do versículo 19 ao 31, Deus apresenta uma lista de bênçãos e de ao povo de Deus, e maldições essas que seriam aplicadas conforme a decisão e o comportamento do povo. Deus diz a lista de bênçãos que o povo podia escolher e a lista de maldições que o povo podia escolher. Vamos verificar, por exemplo, uma dessas bênçãos está na lista de Deus, que é a bênção de alimento e abundância, que nós podemos ler no versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. A maldição paralela que Deus também apresenta que o povo pode escolher é destruição e condenação, que podemos ver nos versículos 20 e 21. Que diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas habitam. Deus diz-nos ainda que uma das bênçãos que podemos escolher era o perdão e a purificação. Podemos ver nos versículos 25 a 27. E voltarei contra ti em minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. A maldição que o povo podia escolher, Deus apresentava que o povo poderia escolher entre uma e outra, era de ira e castigo, que está no versículo 24, que diz: portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus diz-nos ainda que nós podíamos escolher, ou que o povo naquela altura poderia escolher, entre justiça e fidelidade e morte e vergonha. Verificamos isso nos versículos, na segunda parte, aliás, do versículo 26, que diz: então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Em contraponto com isto, Deus diz morte e vergonha nos versículos 28 e 29. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, os que deixarem o Senhor serão consumidos. Com estas palavras, Isaías reafirma o que Moisés tinha dito ao povo quando a aliança foi estabelecida. Agora vos apresento a vida e a morte. Escolham bem. Imaginem, eu quando estava a estudar esta lição, imaginava os anjos no céu a verem este espetáculo todo. E imaginem-los a perguntarem a Deus: mas até quando é que os vais conseguir aguentar, querido Pai? Eles são assim tão importantes? Foi para isto que o teu Filho Jesus se deu, para Deus, a sua vida para estas pessoas, que sabendo tudo, mesmo assim, não seguem aquilo que tu dizes, não se preocupam com a sua própria salvação, não estão preocupados nem com eles próprios. É extraordinário
esta lição que Deus nos dá e que nos chegou até nós esta semana através do profeta Isaías. Imaginem o seguinte. Nós verificamos no versuário que Deus diz-nos, e só para relembrarem, que os nossos pecados seriam como a escarlata. Que serão como a escarlata, aliás, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os nossos pecados, tudo em nós se tornará como a branca lã. Com certeza muitos de vocês já foram a entrevistas de emprego. E quando acabam por ser contratados por uma empresa, existe um determinado número de papelada ou de documentação que as empresas exigem. E, por norma, este é sempre um dos documentos que as empresas que nos contratam funcionários, exigem sempre. Um certificado de registro criminal. Quem nunca cometeu nenhum crime não ficará muito surpreendido quando, retirando o certificado de registro criminal, diz nada consta acerca da pessoa acima identificada. Ou seja, não há nenhuma convicção, não existe nenhum crime. Agora imaginem que nós somos criminosos, eu sou um criminoso, eu cometi vários crimes, dos mais hediondos que possam existir à face da Terra e que a vossa imaginação neste momento consegue imaginar, e vou tirar o meu certificado de registro criminal e aparece lá, nada consta acerca da pessoa acima identificada. Isto é o que Deus nos diz com o versuário. Embora os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Apesar de nós sermos muito criminosos e não mereçamos sequer que Deus ouça as nossas preces, Deus está lá para ouvir-nos. E é isto que Ele nos diz. Esta é a mensagem desta semana. Apesar de tudo, Deus está lá. E Deus quer salvar-nos. No capítulo 5 de Isaías, e para terminar a recapitulação deste estudo que todos fizemos com certeza durante esta semana, temos, e a propósito disto que acabei de falar, nós temos, Deus apresenta-nos a parábola, que é a canção da vinha, que vai do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 5 de Isaías. Acompanhem, por favor, nesta leitura. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer da minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens derem ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Esta parábola é extraordinária. Deus diz-nos aqui, através da parábola da vinha, que plantou na sua encosta mais fértil da colina. Limpou todos os obstáculos que pudessem existir para que a vinha não crescesse de forma viçosa, saudável e que produzisse bons frutos. Mas mesmo assim, os frutos eram azedos. Mesmo assim, apesar de todo o cuidado de um ser perfeito que criou aquilo, o fruto não justificava ou não justificou todo o trabalho que aquele ser teve. E Deus diz-nos claramente. É quase como se esta parábola que aqui está entre os versículos 1 e o versículo 7 do capítulo 5 fosse quase como aqueles livros que existem, que os guias para totós. Não sei se já ouviram falar que existe o Informática para Totós, os Maias para Totós, que são explicações simples para quem tem mais dificuldade de conseguir compreender determinado tema. E Deus faz isto connosco nesta parábola. E no final da parábola diz mesmo: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo e eis aqui a opressão,
justiça e eis aqui clamor. Deus diz que nós temos um exame a fazer. Deus diz que nós temos um exame a fazer, temos um teste. Mas ao contrário do que era para este povo que vem relatado nestes capítulos e nestes versículos, para nós hoje em dia é um teste com consulta. Nós temos o teste a fazer e temos as respostas todas aqui. Como é que nós podemos chumbar neste teste? É a pergunta que eu vos digo. Como é que nós podemos chumbar neste teste? O que é que nós chamamos a alguém que tem um teste para fazer, a folha de teste, ao lado tem as respostas para cada pergunta daquele teste e mesmo assim chumba? Nós hoje em dia, e perdoem-me a expressão, essa pessoa, nós chamar-lhe-íamos como um burro. Só pode ser um burro, porque tem o teste com as perguntas, tem as respostas das perguntas e só precisa de copiar e mesmo assim chumba. Esses somos nós. Essas pessoas somos nós. Até quando nós vamos rejeitar a aliança que Deus fez connosco? Tendo em mente que essa aliança não nos traz nada mais a não ser felicidade e felicidade eterna. Até quando eu vou conseguir rejeitar a Deus? De que valeu para mim, hoje, para mim, o sacrifício que Jesus fez? Valeu de alguma coisa para mim? Se eu não cumpro aquilo que Ele quer, e o cumprir aquilo que Ele quer é para a minha própria felicidade e satisfação, de que valeu para mim o sacrifício de Jesus Cristo? Eu acho que não existe a altura mais adequada do que esta em que nós vivemos hoje para estudarmos o livro de Isaías. Eu fico pasmado com a gravidade daquilo que o povo fez nestes relatos que nós acabamos de ler. E depois fico ainda mais pasmado porque eu faço pior com consulta. Eu faço pior com os exemplos já que vi que aconteceram a este povo e que Deus nos dá hoje em dia. Não existe altura melhor, mais adequada para nós estudarmos este livro de Isaías nesta altura em que nós vivemos. E o apelo que vos faço é que não deixem de estudar as lições da Escola Sabatina. Porque as lições da Escola Sabatina não são nada mais, nada menos do que estudar a Palavra de Deus, do que termos a consulta, as respostas do exame que nós temos que fazer. Se nós chumbarmos, só se quisermos.